a palavra de Deus. Aqui se ouve a verdade. Oferecimento a Renovar. Sua amizade é nossa felicidade. A palavra de Deus não se pode calar. Um bom dia a você e a todas as pessoas que me assistem nessa manhã. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, a graça de Deus possa estar sobre a tua vida e eu desejo que Deus possa te abençoar durante todo esse dia. Eu costumo sempre falar isso a você que me assiste e para que isso aconteça na sua vida, para que Deus esteja contigo durante todo o seu dia, te abençoando, é necessário que você leia a palavra de Deus, que você ore e fale com Ele. E eu quero já começar o programa de hoje te apresentando que é uma pessoa que está me visitando hoje no estúdio. Se trata aqui do pastor Eudes, da Igreja Nova Vida. E eu quero que você conheça que ele vai estar também trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. Eu quero ceder aqui um pouco, já no começo do programa, do espaço para que ele fale um pouco a você, se apresente também e cumprimente você que está nos assistindo nessa manhã. Bem, fique à vontade, pastor. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui neste programa, que é um programa que, por sinal, a gente sabe, tem ouvido por aí, é um programa que tem muita audiência, as pessoas têm assistido e tem sido realmente assim um instrumento nas mãos de Deus para alcançar a vida de pessoas que precisam, que às vezes estão sendo afrontadas pelo diabo, estão sendo encarceradas pelo inimigo e tem sido entristecido e até perdido a esperança na vida. Mas já de início logo quero dizer para você que foi me franqueada a oportunidade que Deus, Ele é um Deus que existe, Ele é real, Ele é verdadeiro e a palavra de Deus, ela também se cumpre. Nós cremos assim. Com certeza, no decorrer desse programa, nós vamos estar falando mais um pouco sobre isso. E eu quero falar a você que você não deve perder a continuação do programa de hoje. De hoje também o programa de quinta-feira, que é o último programa Palavra de Deus, né? Como eu já tinha adiantado a você que me assiste todos os dias, que nós estamos encerrando essa temporada, né, do programa Palavra de Deus. Está havendo aqui uma reformulação na emissora e o programa vai sair do ar. Mas eu quero abençoar a sua vida com esses últimos programas que nós estamos exibindo. Eu quero trazer aqui as bênçãos de Deus para a sua vida. E você deve abrir o seu coração, deve deixar que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Eu quero te adiantar também que no programa de hoje nós vamos ter louvores aqui abençoados com o Ministério de Louvor da Igreja ali Nova Vida. Pessoas que louvam a Deus de todo o coração vão estar ministrando sobre a sua vida. E você pode continuar aí ligado, que ainda tem muitas bênçãos de Deus ainda para você. Vamos começar o programa já também ouvindo um louvor aqui, que vai abençoar a sua vida. Você vai ouvir nesse momento o Alisson, que faz parte daquele ministério, do Ministério de Louvor Restituição, da Igreja Nova Vida ali, que vai abençoar a sua vida com o louvor. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar. Foi a maior das provações. Ele então clamou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz e vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhe dê o seu perdão.
Ele então clamou, tudo suportou. Ele carregou a tua cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto te amou, ele tudo por ti suportou, carregou tua cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. E você meditou na letra dessa música aí que nós exibimos para você, desse jovem aí que é o servo de Deus, e além também de servo de Deus, é filho aqui do pastor, né? Que Deus concedeu, né? E é um jovem abençoado, que o próprio Deus tem ensinado a ele a tocar, né? De forma assim que Deus tem feito maravilhas, né? Uma coisa assim que a gente tem visto lá, eu tenho acompanhado, porque eu faço parte também dessa igreja, né? Que é a Igreja Nova Vida. Deus tem feito grandes obras naquele lugar, tem libertado pessoas, tem feito maravilhas, né? E você vai ver ainda muito mais no programa de hoje e no programa de quinta-feira. Mas nesse momento eu gostaria de conhecer, de mostrar a você também, porque eu já conheço, mas eu gostaria que você conhecesse um pouco mais sobre a história da Igreja Nova Vida. Nos fale um pouco, pastor, sobre a história da igreja, como foi que surgiu. A igreja, ela surgiu, e eu posso dizer assim, verdadeiramente, que ela surgiu no meu coração como um projeto de Deus. Deus, ele colocou em nosso coração, e eu quero até dizer assim que não foi muito fácil dar início a esse trabalho, não foi fácil, nós enfrentamos muitas barreiras, muitas dificuldades, mas Deus tem honrado, porque Ele tem realmente cumprido aquilo que Ele havia falado para nós. Deus, Ele falou através de servos e servas dEle, Deus, Ele falou ao nosso coração também. Eu não vou entrar assim muito em detalhes, porque talvez, quem sabe, você não vai entender muito bem. Mas o certo é que Deus tem cumprido aquilo que Ele havia prometido. E está cumprindo, está realizando. Nós vemos pessoas ali que estavam totalmente afastadas de Deus, estavam totalmente afundadas no pecado e agora já estão se aproximando de Deus. Talvez você diga assim, mas isso aí está acontecendo, a gente vê acontecer. É verdade. Mas nós temos um trabalho assim um pouco mais aprofundado. Não estou aqui diminuindo ou menosprezando qualquer outro trabalho, mas Deus, Ele tem colocado em nosso coração um trabalho de aprofundamento de vida na presença desse Deus. Porque a gente vê muito, eu sei que você sabe disso, a gente vê muitas pessoas viverem por aí e dizer assim, não, eu sou evangélica, eu tenho Jesus, e você vai olhar para a vida, às vezes, da pessoa, ela tem uma vida assim derrotada, uma vida desanimada, ela rapidamente se afasta de Deus, ela não tem uma vida bem estruturada na presença de Deus, ela tem mais assim, vou dizer mais claramente, ela tem mais assim uma aparência, né? Mas quando você vai passar a conhecer a pessoa, ela é enferma espiritualmente, ela tem problemas muito sérios de fidelidade a Deus, às vezes a pessoa ela tem uma vida dupla, ela tem uma vida na igreja, em casa, no trabalho, em outro lugar, ela tem uma vida assim, levado a falhar com Deus. Eu não quero dizer assim mais especificamente em quê, porque talvez até vai ser um pouco assim acusatório a situação aqui, vai ser assim como se fosse uma acusação. Mas eu sei que você que está nos ouvindo, você sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. E Deus, Ele não quer um pedaço somente de nós. Deus, Ele não quer um pedaço de você, um pedaço das pessoas. Deus, Ele quer um todo. E o diabo tem colocado, às vezes, a ilusão na cabeça de muita gente de que vivendo um pedaço ali na igreja, vivendo um pedacinho, é o suficiente. Mas eu já quero até te adiantar isso. Não é verdade.
Jesus ele morreu na cruz para conquistar o todo da nossa vida, não somente parte. Eu quero dizer assim também que a igreja ali foi formada, foi aberta com muita luta, e Deus já está colocando em nosso coração de começarmos a abrir congregações em outros bairros, em outros locais, em outros estados. Deus tem colocado isso. E Deus está levantando pessoas nesses dias, não só da igreja Nova Vida, mas também de outras igrejas. Deus está movendo nesses dias, sacudindo esses dias, com vida de pessoas que estão realmente se colocando num propósito de que o reino de Deus ele possa ser manifesto claramente aos olhos das pessoas que estão olhando e perguntando: aonde é que está esse reino? Onde é que está essa palavra que tanto se fala? Então Deus ele tem esse propósito. E a Igreja Nova Vida é uma das igrejas e um desses instrumentos que Deus tem levantado para poder fazer diferença nesses dias. Interessante, pastor, que eu observo lá na igreja, como eu congrego lá, né, e faço parte desse trabalho também. Deus tem feito maravilhas na minha vida também. E eu observo o seguinte, que é algo que a gente não pode negar. Quando surge uma nova igreja evangélica, geralmente aquela igreja evangélica ela leva membros de outras igrejas que já estavam em outras igrejas. E eu observo que na igreja lá é interessante que não ocorre isso, né? Que pessoas que ainda não tinham nenhum contato com Deus, né? Viviam no vício, estavam com o casamento destruído, né? E foram para a igreja e estão hoje reconstruindo a sua vida, né? Exatamente. E que também essa situação de muitas vezes alguém sair de uma igreja e ir para outra, ela não é uma coisa que é impossível de acontecer. É lógico, se você tem uma criação de ovelhas ou uma criação de qualquer tipo de animal, se você não dá alimento para ele, ou se o alimento que você dá é uma alimentação que não é consistente, é lógico que a primeira oportunidade que ele tiver, se tiver ou deixar o portão aberto, aquele animal, aquela ovelha, ela vai sair para procurar um bom alimento. Isso aí é natural. Eu não estou dizendo assim que deve-se ter uma disputa entre as igrejas, porque é até errado isso. Por que disputa entre a igreja? Se a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela é a mesma. Não deve acontecer isso. O objetivo da Igreja Nova Vida, como eu sei de muitas igrejas que têm integridade na presença de Deus, não é de pregar o nome da igreja, mas é de pregar a palavra de Deus genuína, a salvação em Cristo. Então não há disputa, não é monopólio, não é concorrência de um produto que deve vender mais do que outro produto. Não, mas é a anunciação de um único nome, de um único evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus. E para nós encerrarmos aqui esse primeiro bloco, eu gostaria de comentar com o senhor só mais um detalhe aqui, né? Que nós vemos acontecendo bastante nos nossos dias. É a questão da autoridade pastoral, né? Que as pessoas confundem muito e às vezes o pastor ele se torna até um ditador, né? Se torna um ditador. Infelizmente nós temos visto muitos casos desses que até contrariam a Bíblia, né? Porque Jesus ensinou que o maior deveria ser o menor, né? Esse é o princípio do reino de Deus. Aquele que é maior no reino de Deus, ele tem que servir para poder ser o maior no reino de Deus. Ele tem que servir as outras pessoas. E como é que você vê isso? Vamos comentar um pouco sobre isso. Essa questão de dominar a vida dos outros é um problema isso. Porque a gente já percebe que esse problema não vem de hoje. Mas a gente percebe que no início, logo depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, instituiu, né, comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, a partir dali, a igreja primitiva, né, pregando o Evangelho, surgiu uma igreja que nós sabemos que realmente dali veio a Igreja Católica. Né? E começou um grande problema que foi a questão do domínio dos líderes naquela época sobre a vida das pessoas e até interpretar e achar que a interpretação da Bíblia seria unicamente de determinadas pessoas, ou seja, dos líderes. E a Bíblia nos mostra diferente isso. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Jesus, cada um de nós, independente de quem seja, nós recebemos o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios está escrito que é nos dado a conhecer aquilo que Deus tem preparado para nós pelo seu Espírito, porque diz que quem é que conhece melhor o homem que senão o Espírito que nele está? O Espírito do próprio homem. Aí diz assim, mas ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. E que é nos dado para que nós falemos e que nós conheçamos aquilo que Ele tem preparado para nós. Ou seja,
Quando a pessoa recebe a Jesus na sua vida, ela aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai orientando, ou seja, ninguém deve dominar outra pessoa a seu bel prazer, que também é o que está escrito na Bíblia. Ninguém vos domine a seu bel prazer. O correto é que o pastor, aquele que lidera, ele não é Deus, mas ele recebe uma responsabilidade de Deus de anunciar a palavra, ele é comissionado a anunciar a palavra e, através dessa palavra, gerar nas pessoas uma compreensão, uma sabedoria suficiente, né? Um crescimento espiritual suficiente para que ela possa viver, né, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Paulo, ele orienta que nós devemos andar em espírito e assim não cumpriremos as concupiscências da carne. Você não precisa andar, meu irmão, meu amigo, sendo dominado por alguém. Alguém tomando uma posição e dizendo assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Porque o Espírito de Deus, ele é real, ele existe. E você, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, se você aceita Jesus na sua vida, se você recebe o sacrifício de Cristo na sua vida, você vai receber, porque é promessa de Deus, o Espírito Santo de Deus também. E o Espírito de Deus, que o próprio Jesus disse aos discípulos antes de ir ao céu, ele disse assim, olha, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque virá sobre vós o Espírito Santo e estará em vós. Em Coríntios também diz que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então você está capacitado. Deus, ele vai te capacitando cada dia mais que passa, quando você vai passando a conhecê-lo, para você viver na direção do Espírito Santo. Você não precisa de alguém que está dominando você e te dizendo que está certo e está errado, porque já existe o Espírito Santo que é dado para fazer isso. Amém? Então nós estaremos indo agora ao intervalo comercial, mas daqui a pouco eu volto, não saia daí, porque ainda nós vamos continuar conversando com o pastor e conhecendo a Igreja Nova Vida e também falando sobre a palavra de Deus ainda, ouvindo louvores. Continue aí, não saia daí que daqui a pouco eu volto. E já de volta, eu aqui, mais o pastor Eudes, né, comentando sobre a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. E quem não gosta, né, de comentar sobre essa palavra, né, que dá uma nova vida, como é o nome da igreja, né, dá uma nova vida para nós. E eu quero também dizer a você que eu tenho o prazer de dizer aqui que, além de meu pastor e também irmão em Cristo, esse homem que está aqui do meu lado também é meu irmão de sangue, né, meu irmão mais velho. Graças a Deus. E aqui, nesse momento aqui que nós estamos aqui, eu me recordo das promessas que Deus fez para mim, fez para ele também. E é maravilha de Deus. Nós estamos vendo aqui, diante dos seus olhos, você está vendo o cumprimento das promessas de Deus, né? Que eu sei que essa imagem, o sinal da televisão está chegando em diversos lugares, em Tupiranga, em São Domingos do Araguaia, em Nova Ipixuna. São muitos lugares que está chegando. Então, está sendo aqui, servindo aqui de uma testemunha. Você está servindo de uma testemunha para dizer, como uma pessoa me enviou uma mensagem, eu já estou lembrando aqui já de uma pessoa que me enviou uma mensagem, pediu oração pelo cumprimento de promessas, pediu oração para que ela tenha fé, né, nas promessas de Deus. Então tenha fé, porque aqui está um cumprimento de uma promessa na nossa vida. É nós estarmos aqui nesse lugar, pregando a palavra de Deus e falando do amor de Deus a você. Não é verdade, pastor? É verdade. Fala um pouco para a pessoa que mandou uma mensagem para mim aqui, falando sobre promessas, pedindo para que Deus fortaleça a sua fé, pedir oração. Estaremos orando no final, né? Mas fale um pouco sobre isso aí. Olha, eu sei que você não tem culpa de talvez não estar conseguindo contemplar além de uma barreira que colocaram na sua frente. Mas a palavra de Deus, ela diz que Jesus ele veio para nós termos vida e vida com abundância. Quantas pessoas têm, às vezes, 20 anos que diz assim, eu sou crente de uma igreja, e às vezes vive uma vida que ela mesma questiona-se sobre a fé que ela tem, né? Ela não consegue acreditar, não consegue crer. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia, ela não é somente um livro que deve estar sendo lido, falado, às vezes até pregado com muita eloquência. Não. Deus ele quer que essa palavra se cumpra em nossa vida. E eu digo para você uma coisa. Eu vi uma certa vez um pastor pregando na televisão dizendo assim, que o povo está cheio de tanta conversa. E é verdade. O reino de Deus ele já chegou. Ele já está em nosso meio.
Agora é verdade que o diabo trabalha 24 horas para que esse reino não seja revelado, não se cumpra na vida das pessoas. Mas é impossível ele trabalhar porque ele vai se cumprir. E está se cumprindo. Eu quero que você creia na palavra de Deus. Eu não quero que você creia numa igreja. Eu quero que você creia na palavra. Se você crê na palavra de Deus, eu te garanto, eu te asseguro que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E a maior mostra de que nós cremos na palavra de Deus é nós permanecermos sendo fiéis a Deus. Se nós não cremos, nós não somos fiéis. Lázaro, ou melhor dizendo, Jó, mesmo no momento mais difícil da sua vida, ele permaneceu crendo em Deus. E você sabe o final da história de Jó? Mesmo depois de passar tanta situação, tantas provações, Deus o abençoou, e diz a Bíblia que abençoou muito mais vezes do que ele era abençoado. Então creia. Se eu fosse te falar aqui da Igreja Nova Vida, simplesmente dizer assim, creia na Igreja Nova Vida, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, eu até teria assim receio de dizer, porque a Igreja Nova Vida, ela é uma instituição formada por pessoas, por homens. Deus não instituiu a Igreja Nova Vida assim, colocando o nome, dizendo eu me responsabilizo, não. Mas Ele instituiu nossa vida para trabalhar na nossa vida e nós instituirmos a Igreja Nova Vida. Você entende isso? Por isso que eu não vou te dizer assim, olha, creia na Igreja Nova Vida como sendo a reta, perfeita, a vontade de Deus. Não vou, sabe por quê? Porque o ser humano, ele é falho. O ser humano é falho, mas as pessoas têm sido levadas a acreditar que a igreja, a instituição, a organização humana, tal igreja, ela é a plena e perfeita vontade de Deus e ali é infalível. Não existe isso. E que o homem que está em determinada igreja ali sendo pastor é infalível. Isso não é verdade. O único, infalível, perfeito é Jesus. Eu quero que você creia no Senhor e Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória. Ele vai desfazer todos os obstáculos e barreiras que o diabo tem colocado diante de você. Eu profetizo agora e abençoo a sua vida, que o Senhor possa te dar esclarecimento no seu coração e na sua mente nesse momento, em nome de Jesus. E nós vamos agora acompanhar mais um clipe musical, mais um louvor, né, que vai estar sendo cantado agora pela Cláudia, que faz parte também ali do Ministério de Louvor da Igreja Nova Vida, né, do Ministério de Louvor Restituição, e vai louvar a Deus com um hino muito bonito que vai falar ao seu coração, e daqui a pouco nós voltaremos para orar por você e abençoar a sua vida. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar nossos sonhos. A gente é quem constrói.